ligação emocional, atração, interesse e desejo. Tudo isso através de conversa, seguindo esse simples passo a passo. Como você fala com as mulheres? Você é do tipo que desperdiça sua voz com palavras e assuntos irrelevantes? Ou você sabe como despertar nela o vício de ouvir a sua voz? Sabe como deixar ela pensando em você durante a noite, esperando ansiosa para te ver de novo? Eu sou Tadeu Garcia, falando hoje sobre os pilares de uma comunicação efetiva e atraente. Medo de falar com mulheres, não sabe o que dizer, não consegue passar de um cara desinteressante e chato durante uma simples conversa. Elas sempre te ignoram e seus últimos encontros vêm sendo cada vez mais desastrosos. Esses são problemas comuns que você já pode ter enfrentado no passado, mas depois de hoje, você nunca mais terá que passar por tudo isso de novo. Existem 3 pilares de uma comunicação eficiente que atrai e desperta o desejo e interesse numa mulher. Primeiro pilar: fuja da tríade da guerra. Se você quer estragar uma conversa, basta apenas entrar em assuntos como religião, política ou futebol, ou assuntos semelhantes que a pessoa tem um apego emocional muito forte e uma opinião já formada. Você não quer converter a mina para dentro do seu grupinho. Seu desejo é fazer ela dormir na sua cama ou você ir dormir na dela. Por isso, evita ser um cara desconfortável falando de assuntos que geram bastante discussão. E nem preciso mencionar que o estilo interrogador da CIA também não cola com ninguém. Ficar fazendo um monte de perguntas pessoais, uma atrás da outra, te torna um cara invasivo e irritante. Eu sei que você quer saber dos ex dela, quer perguntar do trabalho, faculdade, mas tem momentos certos para fazer isso. O que me leva ao próximo ponto. Segundo pilar: a receita perfeita tem a medida exata de seus ingredientes. Não se preocupa se você ficou confuso. Depois que eu explicar, vai fazer sentido. Lembra de uma coisa, mano. Não é só você que quer saber mais sobre a mina com quem você está saindo. Ela também deseja que você procure saber mais sobre ela. Ou seja, ela quer que você demonstre interesse nela. Mas existe um ritmo certo para fazer isso. Primeiro, comece sendo um ouvinte ativo. Quando ela falar, não fica só de paisagem. Comece a interagir com ela. Demonstre interesse com expressões faciais. Faça perguntas para se aprofundar em mais detalhes do assunto. Faça conexões entre as informações que ela te passa durante a conversa. Procure reagir aos sentimentos que ela transpassa enquanto fala. Misture umas perguntas abertas com umas perguntas fechadas. E sempre que possível, peça a opinião dela sobre os assuntos em que vocês estão conversando. Agora que você já demonstrou interesse, comece a mudar os tons da conversa, intercalando assuntos suaves como que livro ela já leu, que tipo de filme ou lanche ela gosta, ou quais são os lugares que ela costuma frequentar. E depois disso, você entra em um ou outro assunto mais sério, como trabalho, família, finanças ou relacionamentos anteriores. Só toma cuidado para não ser invasivo. Após algumas perguntas sérias, volta a falar do que ela curte e tenta se aprofundar mais naquele assunto, para despistar ela e você não ficar com cara de interrogador. E assim, de uma maneira mais natural, você começa a conhecer ela um pouco melhor, enquanto desperta nela o interesse por você. As mulheres, mano, gostam muito de falar, e quando elas se sentem à vontade durante a conversa com o cara, elas tendem a se interessar mais por ele. E por isso, você não pode ser um cara medíocre, falando somente de assuntos superficiais e aleatórios, mas também não pode ser um cara fechado demais, falando só de coisas sérias. Você tem que dominar o equilíbrio entre essas duas forças, para despertar o interesse dela por você. Agora vamos ao terceiro pilar. Seja um encantador de serpentes. Você já deve ter visto, pelo menos uma vez na sua vida, um cara com a flauta na mão, de frente para um jarro, que enquanto ele tocava o instrumento, saía dali uma serpente, meio que hipnotizada pela música que ele fazia. Assim também deve ser você durante uma conversa. Mas não se preocupa, você não precisa de flauta e muito menos de serpente. Você só tem que saber contar uma boa história que possa prender a atenção dela em você. Saber contar histórias é uma habilidade social pouco explorada, que tem grande influência sobre as pessoas. Histórias remetem a ligações neurais, com sentimentos e lembranças boas. Se
você falar de algo que ocorreu na escola, o cérebro dela vai associar rapidamente com o passado dela. E se você souber conduzir a conversa para se manter sempre numa vibe positiva e de bom humor, com lembranças nostálgicas, o subconsciente dela vai conectar você a sensações positivas e isso vai gerar uma conexão neuroafetiva por você. E é a partir daí que a mina começa a lembrar de você com um sorriso no rosto, começa a ter curiosidade sobre você, começa a ter saudade e acaba se apegando mais e mais a você, de uma forma que nem ela mesma sabe explicar. Porque você primeiro conquistou o subconsciente dela. Pode-se dizer que ela baixou quase todas as suas barreiras e agora está desprotegida para suas próximas investidas. E se liga que o vídeo não para por aqui. Eu tenho muito mais para te ensinar hoje. Só peço que antes você se inscreva no canal e deixe seu like para ajudar esse projeto a continuar prosseguindo. Agora que você já sabe como desenrolar uma conversa bacana que conquista o subconsciente dela, chegou o momento de apimentar esse papo com um ingrediente final. Veja algumas dicas básicas de lábia que fazem as mulheres terem delírios ao pensar em você. Primeiro, comece tentando suavizar mais a conversa, com algumas piadas inocentes zoando você ou ela, mas de forma leve, e toma cuidado para não ser machista ou preconceituoso. E no meio desse papo mais leve, comece a incrementar um pouco de malícia nas suas piadas. Não elogie partes do corpo dela e nem fique falando de sexo. Você não quer parecer ser um pervertido, só quer dar o sinal para ela que você sente desejo por ela. Procure estimular o contato com ela. Você precisa ser criativo para não dar a impressão errada. Você não pode do nada querer passar a mão nela. As dicas que eu dou são: limpe o rosto dela com guardanapo, peça para olhar mais de perto algum acessório no pulso dela, como relógio, pulseira ou até mesmo uma tatuagem caso ela tenha. Se convide a fazer uma massagem nela, mas o principal, sempre peça a permissão dela para você fazer isso com o consentimento dela. Mantenha-se numa postura que demonstre confiança. Nada de ficar com os dois braços apoiados na mesa. Não fique olhando para o chão. Não fale como se estivesse com medo. Cara, fica tranquilo. Na sua frente está apenas uma mulher linda que pode ou não te dar uma noite inesquecível. Mas isso depende de como você vai se sair no encontro. Então foca mais no objetivo do que nos seus bloqueios pessoais. Então, mano, qual dos 3 pilares você acha mais importante? E o que você vai fazer a partir de hoje para melhorar o seu papo? E se tiver dúvidas ou sugestões, deixe aqui embaixo nos comentários. Abraços, eu fui!